Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que é o MDC, ou seja, o máximo divisor comum ou maior divisor comum, como algumas pessoas também o chamam, tá? O que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, dois números, tá? O que seria esse máximo divisor comum? Ou que eu vou chamar de MDC, tá? O que é esse MDC? O MDC é o maior valor onde nós podemos dividir esses dois números ao mesmo tempo, ok? Então, eu posso considerar também, de repente, uma quantidade acima de 2 para que a gente possa determinar, para que a gente possa calcular o seu MDC, belezinha? Então, olha só aqui, ó. Para que a gente possa determinar esse MDC, também a gente vai utilizar a ideia da decomposição de fatores primos. Legal? Então, aqui nesse caso, reparem, eu tenho o 20 e o 50. Pelo fato de esses dois números serem pares, a gente pode começar essa decomposição, então, dividindo-os por 2. Então, nesse caso, coloco o 2 aqui à direita e começa a divisão. 20 dividido por 2 é igual a 10, 50 dividido por 2 é igual a 25. Como nós chegamos aqui, então, pessoal, a 10 e 25, e nesses valores ainda existe um número que é par, eu vou continuar a decomposição ainda por 2, tá bom? E aí a gente verifica aqui, olha só, 10 dividido por 2 é 5, 25, como não divide por 2, ele deverá apenas ser repetido. Então, nessa próxima linha, nós temos o 5 e o 25. Vamos aqui essas dicas que indica para cá? Primeira dica, olha só, o resultado da divisão de 20 e 50 por 2, ou seja, essa linha de baixo, ela depende da linha de cima, onde esses dois valores são os resultados da divisão de 20 e 50 por 2, belezinha? Próxima dica, quando um número não pode ser dividido pelo menor número primo, ele deve ser repetido. Foi o que fizemos aqui, então, da segunda para a terceira linha. Ou seja, esse 25 ele não é divisível por 2. Logo, então, na próxima linha, ele tem que ser repetido. Tranquilo? Beleza. Voltando aqui, então. Os resultados agora são dois valores ímpares, dois números ímpares. Sendo eles ímpares, então, a gente não mais vai utilizar o número 2. O próximo número primo após o número 2 é o número 3. Só que detalhe, tanto o 5 quanto o 25, eles não são divisíveis por 3. Portanto, o 3 pode ser descartado, pois ele não terá nenhuma utilidade aqui para a gente, tá? Após o 3 tem o número 5. Opa, eu consigo dividir pelo menos um deles por 5. Na verdade, a gente consegue dividir os dois, tá? Então, olha só, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5. Como esse primeiro valor já chegou ao número 1, a gente não mais irá utilizá-lo, tá bom? Vou pegar somente o segundo valor. O segundo valor, reparem, aqui é o 5. Então, eu continuo ainda a divisão por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. E aí, pessoal, pelo fato de os dois valores terem chegado ao número 1, a gente para aqui a decomposição. Agora, só um detalhe importante, tá? Quando a gente vai pegar aqui os valores que estão à nossa direita, que são os números primos, cuidado, para o MDC, a regra não é igual para o MMC. Como assim? No MMC, eu tenho que pegar todos os valores e multiplicá-los. Aqui não. Eu só vou pegar os valores onde todos os números da linha puderam ser divididos por ele. Por isso, nós temos aqui a dica, olha só. Números que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Ou seja, nessa primeira linha aqui, reparem que tanto o 20 quanto o 50 puderam ser divididos por 2. Logo, então, a gente deixa marcado esse 2. E isso também acontece na terceira linha, tá? Na terceira linha, eu tenho o 5 e o 25, onde esses dois valores puderam ser divididos por 5. Logo, então, a gente marca esse número 5.
E aí, qual é o próximo passo? Depois que você marcou esses dois valores, a gente vai resolver a multiplicação entre eles. Então, está aqui a dica, olha só. Multiplicamos os números que são fatores comuns, ou seja, são os fatores que nós separamos aqui, tá? Aqui nesse caso, então, temos o 2 e o 5. Multiplicando, 2 vezes 5 é igual a 10. O que eu estou te mostrando com isso, com toda essa operação? Eu estou te mostrando que 10 é o MDC entre 20 e 50. Vamos traduzir isso? O que quer dizer, então, o 10 ser esse MDC? Quer dizer que o maior valor que eu posso dividir o 20 e o 50 ao mesmo tempo é o 10. Reparem que, pelo fato de esses dois valores serem números pares, a gente pode dividir por 2. Pelo fato de esses dois valores terminarem em 0, eles podem ser divididos por 5. Logo, então, a gente também consegue dividi-los por 5. Mas, tanto o 2 quanto o 5 não representam, na verdade, o maior valor que eles podem ser divididos ao mesmo tempo. Esse maior valor é o 10. Por isso que o 10 é considerado o MDC, ou o máximo divisor comum. Legal, moçada? Então, olha só, vamos aqui a um pequeno exemplo. Nós temos aqui ao lado, reparem, calcule o MDC entre 12, 15 e 24. Então, vamos arrumar aqui o esquema, ó, 12, 15 e 24. E aí a gente passa aqui o traço para que a gente consiga utilizar a decomposição em números primos, perfeito? Aqui nesse caso, como nós temos números pares, eu vou começar a divisão por 2, pois é o primeiro número primo que existe, tá? Então, olha lá, 12 dividido por 2 é igual a 6. 15, como esse 15 não divide por 2 de forma exata, nós iremos apenas repeti-lo. 24 dividido por 2 é igual a 12. Belezinha? Em seguida, como ainda temos números pares, continua a divisão por 2. Vamos lá. 6 dividido por 2 é 3. 15 dividido por 2 não é possível, então repete o número 15. E 12 dividido por 2 é 6. Nesse caso aqui, ainda existe número par. O que isso quer dizer? Que a gente vai continuar a divisão por 2 ainda. Legal? Então, olha lá. 3 não divide por 2, se repete. 15 não divide por 2 de forma exata, também se repete. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, reparem aqui que apenas aparecem números ímpares. Sendo assim, a gente não mais vai utilizar o número 2 aqui à nossa direita. Após o 2, o próximo número primo, aliás, é o número 3. Sendo o número 3, vamos utilizá-lo, até porque eu tenho números que dividem por 3. Aqui nesse caso, reparem. 3 dividido por 3 é 1, legal? 15 dividido por 3 é 5. E 3 dividido por 3 é 1. Opa, olha só que coisa legal. Quando a gente resolve a divisão dessa linha por 3, repare que todos os 3 números puderam ser divididos por esse 3. Logo, então, a gente vai marcar esse número 3 aqui, ó. Tá bom? Pois todos os valores dessa linha puderam ser divididos por esse número. Agora, detalhe aqui, pessoal, outro importante. Como já apareceu o número 1, nenhum outro número eu vou marcar mais aqui para baixo. Pois, devido a aparecer o número 1, eu não vou mais conseguir dividir todos os números por qualquer um outro que aqui aparecer, tá bom? E aí, pessoal, aqui nesse caso, olha lá, eu só vou continuar a divisão por 5. Pois, aqui o 1 se repete, 5 dividido por 5 é 1, e o próprio número 1 também se repete. Logo, pelo fato de terem aparecido aqui todos os valores iguais a 1, a nossa decomposição terminou aqui, legal? E aí, o que a gente repara? Que o único número onde eu consegui dividir todos os valores da esquerda por ele foi o número 3. Automaticamente, então, esse número 3
representa o nosso MDC. Então, o MDC, nesse caso aqui, entre 12, 15 e 24 é o número 3. Ou seja, eu consigo dividir o 12, o 15 e o 24 ao mesmo tempo apenas por 3. Legal, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre MDC, tá? Que é o máximo divisor comum, onde vocês viram que para que a gente possa determinar, aliás, esse MDC, fica muito mais fácil se nós utilizarmos a decomposição em fatores primos. E aí é só pegar os valores onde eu consigo dividir todos os valores da sua esquerda pelo valor aqui da direita, tá? De forma exata, lógico. Se de repente tiver apenas um número, esse único número já será o nosso MDC. Se tiver mais de um, é só você resolver a multiplicação entre eles. Muito obrigado então e tchau.